Você tem seguido o chamado de Deus? Essa é uma grande pergunta. Bom, bem-vindo, eu sou o Vini Lâmpago e hoje a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre um tema muito delicado, eu diria, que é sobre o chamado de Deus na nossa vida. Bom, eu só sou mais um pecador, que Jesus me resgatou, me libertou, e estou aqui para poder espalhar o evangelho para vocês. Eu fico feliz que os vídeos estão pegando um pouquinho mais de view. Sei que ainda não é muito, tipo 30, mas sinto que é um começo, sinto que quem sabe uma vez vai alcançar. Então, bom, vamos pro vídeo. Eu vim falar um pouquinho sobre o chamado de Deus na nossa vida, né? O chamado de Deus é uma coisa muito, como eu diria, uma coisa muito diferenciada. Porque é o seguinte, Deus tem planos pra nossa vida. Antes da gente nascer, ele já tinha um caderninho. Assim, a gente fala que é um caderninho, mas enfim, não importa se é caderno, se é livro, enfim. Ele sabia o que ia acontecer na nossa vida. Então assim, ele sim tem planos pra gente. Ele sabe o que... Ele sabia que você ia pecar. Ele sabia. Mesmo que ele não queria você, ele sabia. Assim como foi com Pedro. Ele sabia que Pedro ia pecar. E ele sabia que muitas vezes a gente ia cuspir na cara dele, mas ele tem planos pra nossa vida. Só que é o seguinte... Ele tem planos, mas a gente tem que seguir esses planos. Porque não é que ele tem planos que a gente, que vai acontecer mesmo. Porque isso depende da gente também. A gente depende de descobrir qual é o chamado de Deus na nossa vida. Porque supondo que, se a gente tem um chamado de Deus, se Deus tem um plano, mas a gente não sabe qual é o plano, e aí a gente vive por conta própria, então de nada vai valer, porque a gente não vai saber o que Deus quer pra nossa vida, a gente vai seguir nossa direção, e vai acabar que a gente não vai concluir o que Deus queria que fosse mesmo. Então, a gente sempre tem que procurar o chamado dele. O chamado de Deus, ele literalmente é o plano de Deus pra nossa vida. E cara, é tão incrível ver o plano de Deus, porque muitas vezes quando eu peço pra ele mostrar um próximo passo, ele mostra de todas as coisas. Sabe que se eu não pedisse pra ele me mostrar, eu não conseguiria ter essa visão. Ele abriu meu olho pra poder entender. É como se você ganhasse uma visão raio-x, porque sem essa visão você não consegue ver o próximo passo, o que você precisa fazer. Mas a partir de quando você pede pra Deus, pra mostrar o chamado dele, pra te orientar, cara, fica muito mais fácil, porque ele te mostra e coloca, e assim, ele não te dá de graça. Escuta uma coisa, Deus nunca vai dar uma coisa de graça pra gente, muitas vezes não vai dar, porque a gente tem que aprender antes com cada coisa. A gente tem que aprender. É como a gente pede muitas vezes, Deus me dá coragem. Ele vai responder a sua oração algumas vezes, né? Nem todas. Mas tá bom, vai falar, tá bom, vou te dar coragem. Aí ele vai te colocar em situações pra provar a sua coragem, pra você ganhar coragem. Deus não vai te dar de graça, você tem que fazer por mérito seu. Porque se ele fizesse de graça, então não seria livre-árbitro, sabe? Árbitro, sei lá. Você não teria escolha a não ser fazer o que ele quer. E Deus não quer isso, ele quer que você, por humildade, por coração puro, faça isso, sabe? Então, literalmente, você tem que tomar muito cuidado com isso. E se examinar. Essa é a palavra do dia, examinar. Bom, em 2 Coríntios 13:5, em que fala: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Aqui a primeira fala, né, que é examinem-se. E é o seguinte, para ver se vocês estão firmes na fé. É muito importante a gente se examinar, porque muitas vezes na correria da rotina, a gente vai perdendo coisas, a gente vai colocando coisas do mundo, nossa rotina com Deus, que a gente não vê. Por isso que a gente tem que se examinar. É como, eu gosto sempre de dar exemplo aqui, é como você tá comendo muito doce. E aí você não consegue ver. Você não consegue ver, que tem um monte de doce no seu sangue. Só que quando você faz um exame, né, examinar o seu corpo, aparece que seu doce está muito alto. Então sempre é muito importante a gente se examinar. E tá bom, como é que eu posso fazer isso? Esses últimos dias eu tava lendo a Bíblia, tava fazendo jejum, tava orando assim, até de vez em quando, tava orando assim. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre oração, mas o seguinte, e eu falei, eu me sentia distante de Deus. Chegava no fim do dia e falava, por que eu tô sentindo o Senhor tão longe? Porque, não sei, eu não tô conseguindo ter uma boa comunhão com o Senhor, sabe?
E tudo bem que a gente não pode ir por sentimentos, mas é muito importante a gente ter pelo menos uma comunhão com Deus, a sentir a presença dele, sentir que ele tá do nosso lado. E aí eu pedi pra Deus pra me mostrar. E sabe, ele me mostrou tantas coisas. Tipo, ele no dia a dia, tava no celular, e aí Deus me falava, tá vendo? Você tá procrastinando. Procrastinar é você ficar, tipo, não fazer nada, você ter preguiça, você ficar fazendo nada no dia. E assim, eu tava muito no celular. Tava muito nas redes sociais. E aí Deus me mostrou, você tá fazendo atividades físicas? E assim, é o seguinte, não tô falando que pra você ser cristão, pra seguir Cristo, você tem que ir pra academia. Mas isso aí vai de cada um. Mas por mim, sabe, eu gosto de me distrair, de poder fazer algum esporte, de fazer alguma academia. E nesses últimos dias eu não tava indo. E aí essas coisas vão afetando. Eu tava comendo muito doce, muito chocolate, enfim. E parece que essas coisas não fazem sentido, mas fazem. Porque você acha que Deus gosta que você fique assim, entupindo de doce? Não gosta. Você acha que Deus gosta que você fique o tempo todo no celular? Não gosta também. Você acha que Deus não gosta que você tenha a opção de ir pra academia e você ficar lá procrastinando na sua casa? Então, sabe, essas coisas que você tem que examinar. Você tem que perguntar pra Deus, porque assim como um ferro é refinado, que ele passa por vários processos pra se tornar perfeito, a gente não vai ser perfeito, mas Deus pode refinar a gente se a gente deixar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a rotina, eu já disse, né? O último vídeo foi sobre rotina. Mas a nossa rotina, às vezes, na escola, a gente sai tanto do princípio que é a prioridade, que é Deus, que a gente esquece o chamado dele. E eu tenho até umas anotações aqui, porque lá na minha igreja teve uma mulher que contou um testemunho muito bonito, que eu vou contar aqui. É o seguinte, a mulher ela tinha acabado de terminar o ensino médio, e aí ela não sabia muito, ela tava meio perdida sobre qual faculdade ela ia fazer. Aí ela se matriculou em uma faculdade, eu não lembro qual direito era, mas quando ela entrou, o primeiro dia de aula deu um erro, e acabou que todos ali foram, a matrícula foi cancelada de todo mundo. E no dia ela ficou muito triste, muito magoada, porque pensa, você se empolgou, você se preparou todo para essa matrícula e ela é cancelada. Bom, e aí ela ficou muito magoada e ela pediu, Deus, me fale o que eu preciso fazer. Tá vendo? Ela, mesmo perdida, mesmo triste, ela pergunta pra Deus, o que eu faço agora? E é o seguinte, por meio das pessoas, muitas pessoas começaram a falar que ela dava bem em pedagogia. Pedagogia, pra quem não sabe, é professor, né? Essa é parte de professor e mais. E Deus utilizou as pessoas, sabe? No meio do dia a dia. E aí, ela arrumou um trabalho, era um trabalho, assim, não é que era ruim, mas era jovem aprendiz, né? Então ela recebia R$600 e a faculdade era 500. Então, assim, muitas vezes ela não conseguia pagar direito, tava passando por fases difíceis. Mas ela continuou no chamado de Deus, porque mesmo que tenha dificuldades, ela continuou lá. E até que ela recebeu uma bolsa na escola, da faculdade, né? De 3 anos, o resto dos 3 anos da faculdade ela não precisou pagar um centavo. Então, agora me fala, isso é plano de Deus ou não é? É só coincidência? Não é. Sabe, Deus usou as pessoas pra mostrar qual é o caminho que ele queria que aquela moça seguisse. E é assim na nossa vida também. Deus, por meio de tantas coisas, de pessoas, de vídeos às vezes que você passa no Instagram e nem percebe, por tantas coisas Deus utiliza, a gente pede por tantos sinais e a gente fica distraído pela rotina. A gente tem que acordar falando, o que Deus quer me chamar hoje? O que Deus quer me falar? Porque a gente pede por sinal, mas a gente ignora os sinais. Aí Deus fala, o que você quer fazer então? Sabe, eu tô te dando sinais. Então é sempre muito importante a gente lembrar e a gente concentrar nosso dia nas conversas, nos vídeos que a gente vê, por causa que Deus às vezes fala com a gente por meio disso. E assim, a gente tem que pedir pra Deus pra mostrar o chamado. Então por isso, sei que esse vídeo já tá ficando um pouco longo, por isso, eu te convido, aonde você estiver, feche seus olhos e peça pra Deus, pra a partir de hoje mostrar o seu propósito, pra mostrar o chamado dele pra sua vida. Eu não espero que vai ser fácil, Deus vai te colocar em situações pra provar o seu chamado, pra provar, mas ele vai estar do seu lado. Coisas difíceis vão acontecer no processo, mas lembre, Deus está do seu lado. Então, é sério, de verdade, confia no chamado dele.
segue o chamado dele, porque é a melhor coisa que pode ter. E muitas vezes a gente não vai entender, muitas vezes a gente também não vai estar preparado, mas a gente tem que estar, sabe, essa questão. Às vezes Deus coloca, tipo, pega a gente de surpresa e coloca um momento ali pra gente falar, tá bom, agora você veio seguir meu chamado. E às vezes a gente não tá pronto, mas a gente tem que mostrar, porque se a gente tá pedindo pra mostrar o chamado, é porque a gente tá pronto, porque a gente tem que seguir. E não importa qual idade, você tem que seguir. Não importa se você é uma criança, não importa se você é como eu, de 14 anos, não importa se você tem 20, 30, 50. Você tem que acreditar no chamado de Deus e seguir, porque Ele ainda tem planos pra você. Então é isso. Muito obrigado por me ouvir. Essas são as minhas dicas. Então sempre busque se refinar, ser mais puro, eu diria. Então, de verdade, muito obrigado por me ouvir. Compartilha para as pessoas, deixa o like. E é isso. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Falou, Deus te abençoe. Tchau.